No último dia 1º de maio, completou um mês que o município de Januária não faz notificações de casos de coronavírus. Mas um outro vírus tem aumentado os registros, é a chikungunya, que deriva de uma palavra de origem na Tanzânia e significa aqueles que se dobram, descrevendo a aparência de encurvada. Uma especialista na área, nossa convidada para falar sobre o assunto. Victoria Dalmoro é médica reumatologista. Cuida dos problemas inflamatórios das articulações, músculos, tendões e ligamentos. E tem sido muito procurada para atender pacientes com chikungunya. Então, a chikungunya é uma infecção viral semelhante à dengue, que é causada pela picada do mosquito Aedes. É uma doença que já existe no mundo há mais de 60 anos, porém no Brasil os primeiros casos foram notificados a partir de 2014. Então é uma doença relativamente nova que acontece em formas de endemias, de períodos de maior infectividade e períodos de maior tranquilidade. No momento estamos vivendo um aumento de casos expressivos de chikungunya, o que gerou muitas dúvidas, muita preocupação da população. Ela falou como a doença é adquirida. A infecção da chikungunya, existe um vetor, que é o mosquito Aedes. Existem dois tipos de Aedes, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, e ambos podem causar a infecção. Lembrando que o mosquito ele deve estar infectado pelo vírus para que haja realmente a infecção. Então, ambientes onde há maior proliferação de vírus são ambientes com água parada, terrenos baldios. Então, esses focos, além de períodos mais chuvosos e determinadas regiões do país mesmo, são mais propícias à infecção. Então, o mosquito pica a pessoa saudável, existe um período de incubação médio de 3 a 7 dias, mas que pode durar até 12 dias, que é o período entre a picada e realmente a manifestação dos sintomas da doença. Destacou ainda os sintomas que se diferencia do vírus da dengue. Os sintomas da infecção são muito semelhantes ao da dengue, porém existem algumas diferenças em questão. A chikungunya ela pode causar febre, geralmente febre um pouco mais alta, dor de cabeça, náuseas, vômitos, pode causar aquele raste no corpo, que é justamente aquelas lesões vermelhas em aspecto de lixa, mas uma grande manifestação da chikungunya, que é o que tem causado maior morbidade, ou seja, maior limitação ao paciente, é justamente o quadro de dor nas articulações. Essa dor nas articulações costumam ser em várias articulações ao mesmo tempo, geralmente articulações de mãos, punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos. Então, geralmente o paciente tem uma dor muito importante. Há também muita fraqueza muscular, muita fadiga. Alguns pacientes vão manifestar de forma como tendinite, como bursite. Então, é uma manifestação que é possível também, além da dor no corpo como todo, uma dificuldade de dormir. Tudo isso pode acontecer. A dengue, ela pode ter uma infecção, às vezes até um pouco mais grave no sentido de cursar com choque, com uma plaqueta baixa. Agora, a chikungunya tem essa característica da articulação ser muito acometida. E a gente tem até uma peculiaridade da doença em que ela é dividida em 3 fases. Existe a fase aguda, que são justamente esses sintomas que eu citei, de febre, dor no corpo, dor de cabeça. E essa fase aguda, ela geralmente dura até 14 dias, vai do 1º ao 14º dia de sintoma. Alguns pacientes podem persistir com sintomas mesmo após os 14 dias. E aí o paciente entra na fase que a gente chama de subaguda, em que predominam os quadros de dores nas articulações, inchaços nas mãos, muita fadiga, muito cansaço. Então não é incomum o paciente ter um quadro mais arrastado devido à doença. E aí uma pequena parcela da população, que na verdade assim, não é tão pequena, assim, não é tão raro acontecer, cronifica a doença, que é justamente a persistência dos sintomas por mais de 3 meses. E aí é este o momento onde o reumatologista entra, onde há bastante inchaço nas juntas, as articulações ficam vermelhas, quentes, e realmente se assemelha a outras doenças da reumatologia, em que muitas vezes precisa usar medicamentos imunossupressores
para realmente tentar controlar a infecção. Então essa é uma grande peculiaridade da doença, por ter essas 3 fases bem delimitadas, porém não são todos os pacientes que vão passar pelas 3 fases. A médica Victória esclareceu como é feito o diagnóstico para chikungunya. O diagnóstico, a primeira coisa é a sintomatologia clínica, então tem que ter a suspeição pelos sintomas, geralmente tem que ter também a questão da epidemiologia, né? Por exemplo, outros casos na família, outros casos no bairro, na cidade, período, né, de maior epidemia mesmo, isso também ajuda no raciocínio do médico. E a confirmação realmente da doença é feita com exames laboratoriais. Existem 2 exames principais para diagnóstico da chikungunya. Um deles é o PCR em tempo real, que é um exame mais precoce, em que detecta a presença do vírus na corrente sanguínea. Esse exame ele pode ser feito a partir do 1º dia do sintoma e no máximo até o 8º dia, onde a viremia está mais alta. É um exame um pouco menos acessível, um pouco mais oneroso, então a gente acaba optando por fazer mais a sorologia, que é o outro exame que nós temos disponíveis, em que detecta a presença do anticorpo, ou seja, da defesa do indivíduo contra o vírus. Então essa sorologia ela pode ser feita a partir do 7º dia de doença. Não é interessante coletar antes, porque pode dar um falso negativo. Então a partir do 7º dia, idealmente após o 10º dia, pode ser realizado o exame. Existe tanto o IgM, que detecta a presença mais precoce do vírus, quanto o IgG, que é uma presença um pouco mais tardia do anticorpo, que geralmente aparece após o 15º dia. E é importante falar à população que esse teste da sorologia, ele é feito pela rede pública, desde que haja a notificação pelo médico. O médico faz o pedido do exame e, então, é agendado o exame pela rede pública e ele também está disponível na rede privada. Durante a entrevista, falou ainda sobre o tratamento. A assistência médica vai depender da intensidade do sintoma do paciente. Se forem sintomas mais leves, uma febre mais baixa, uma dor de cabeça, é indicado procurar atenção básica, né? Os postos de saúde, para que faça uma avaliação, que o médico faça uma avaliação desse paciente e veja qual que é o melhor tratamento. Lembrando que a automedicação, ela não é indicada na doença porque existem certos medicamentos que não podem ser usados na fase aguda. Medicamentos, né, que a gente usa com frequência como anti-inflamatórios, eles devem ser evitados nos primeiros 14 dias de sintomas, então a gente indica mais analgésicos mesmo, de pirona, paracetamol, mas lembrando das peculiaridades de cada um e a importância da prescrição médica. E finalizou alertando as pessoas sobre a prevenção. Existe sim formas de evitar a chikungunya, mas infelizmente não existe vacina. Então a prevenção ela é feita através do combate ao vetor, né, ao mosquito Aedes. Então, limpeza de terrenos, não deixar água parada no domicílio, o uso de repelentes é muito importante, né, por conta tanto da pessoa que ainda não se infectou, para proteção individual, mas também da pessoa que está infectada com a chikungunya, porque ela pode ser uma fonte de transmissão para outras pessoas. Caso um mosquito não infectado pique essa pessoa, ele pode acabar se infectando e contaminando outras pessoas. Outra coisa que é importante a gente falar é sobre quando devemos procurar o hospital, quando realmente ter um sinal de alarme para a doença. Então, são mais para casos mais reservados, pacientes com febre persistente, paciente com vômitos persistentes, que a pressão abaixa, que haja falta de ar, algum sintoma assim mais grave, aí sim o paciente deve procurar o hospital. Cabe a cada um de nós observar e limpar os quintais, os terrenos, né, os lotes, evitar água parada e assim eliminar os focos do mosquito transmissor.